Agora, no Pan News Entrevista, Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Oferecimento Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Sigafaz Seguros Imobiliários. Para você seguir evoluindo. Meus amigos, chegou a hora do Momento Imobiliário. Aliás, está fazendo sucesso, hein, esse quadro aqui no nosso programa. Eu sempre com o Mauro Macedo, que traz sempre também convidados especiais, como de sorte hoje não será diferente. Não é, Mauro? Vamos lá. É isso aí. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Alberto César. E bom dia, Andréia Elbanat. A Andréia é arquiteta e ela tem uma especialidade, entre outras, mas uma especialidade muito interessante, que é a arquitetura comercial e de varejo. E eu não quero me antecipar, Alberto, eu quero que ela diga e conte pra gente o que é exatamente essa arquitetura comercial e de varejo. Seja bem-vinda, Andréia. Bom dia, obrigada, Mauro, Alberto, agradeço o convite, é um prazer poder dividir com vocês esse conteúdo aí. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre arquitetura de varejo hoje. E eu vou abrir a nossa conversa com uma pergunta para vocês, né? Vocês já entraram numa loja e sentiram aquela vontade de ficar, né? Mesmo sem precisar de nada. Então, essa sensação de ficar num espaço e não ter vontade de ir embora, isso é arquitetura de varejo. É onde a gente trabalha, né, com o cliente. É um grande ecossistema que conecta o negócio, a emoção e a estética. Então, a gente transforma o ponto de venda numa experiência. Então, o cliente não apenas ele compra, mas ele sente, ele vive, ele se conecta e se reconhece nesses espaços também. Então, interessantíssimo, hein, André? Eu achei legal Sim. demais, viu, Mauro, ela falar, quando a gente entra numa loja não tem vontade de sair. Às vezes, né, claro que isso é uma brincadeira, mas às vezes a gente tá passeando, andando naquele calor danado, você entra naquele ar-condicionado e fala, eu não quero comprar nada, eu só quero ficar aqui, né? Mas que legal, muito interessante, mas isso é muito legal, muito interessante. Você sabe, o André, eu não sei se tem a ver também, por vezes, em algumas lojas que você entra, até o perfume que tem a loja, né? É uma coisa assim muito agradável. Então, tudo isso aí faz parte da arquitetura de varejo? Faz parte, Alberto. Isso a gente chama de... As lojas, né, elas têm uma preocupação de criar hoje essa conexão entre o DNA da marca, né, e o resultado final. Então, isso é uma estratégia de negócio, né? Então, por exemplo, a Farm é uma loja brasileira muito interessante, né, que ela traduz hoje o lifestyle do carioca. Então, você tem uma roupa confortável, sensual, com uma arquitetura super tropical, diferente e criativa. A própria Melissa, que a gente já sente nos corredores do shopping, aquele aroma super agradável, tem um apelo sensorial muito forte, né? A Granado, por sua vez, já tem uma estratégia marcante visual, que parece que você está numa botica de antigamente, com aquelas embalagens lindíssimas, tudo muito bem organizado. E a Havaianas, que é uma marca nossa, brasileira, super reconhecida mundialmente, que traduz muito esse nosso espírito, né? De inclusão do produto, da acessibilidade, a simplicidade no design, mas com identidade, e a própria versatilidade do brasileiro, né? Essa alegria, essa leveza nossa. Então, isso tudo é uma estratégia da arquitetura de varejo. É muito interessante, Andréia, e uma coisa, né? Eu percebi que é uma arquitetura, é uma modalidade, uma especialidade que vai mais além, que lida com o sensorial, que lida, né, com os sentidos do ser humano. E isso hoje é muito importante, porque as lojas hoje, né, Alberto e André, vocês sabem disso, elas são muito mais um showroom, onde a pessoa vive uma experiência do que realmente compra. Muitas vezes ela compra no próprio site dentro da loja, mas ela quer ver o produto, experimentar, tocar, né? Se ela for sensitiva, depende muito, ela quer cheirar, né? Então, isso hoje faz muita diferença, né, André? Esse planejamento, né? Exatamente. Acho que você tocou num ponto extremamente importante, Mauro, porque com a vinda aí da compra online, né, os espaços hoje eles têm que ter um diferencial muito grande. Né? O que move as pessoas a irem até uma loja e comprarem um produto? É justamente essa interação.
né? É trazer essa memória para o consumidor dele ir lá e não esquecer, ou do cheiro, ou da degustação, ou do visual. Então, todos esses elementos hoje que compõem, né, o DNA dessa marca. Então, a gente está falando de visão, né, de ter uma boa iluminação, layout, né? A gente está falando da audição, do som ser super agradável, prazeroso, com um volume adequado. A gente está falando do paladar, né? Então, se tem as lojas de vinho, de café, a própria Nespresso, né? Você ir lá e experimentar um cafezinho delicioso, né? Então, André, eu imagino que tem que se preocupar desde o início da jornada do cliente, desde como atraí-lo a entrar na loja, até toda a jornada que ele faz, o planejamento do layout, de forma que ele vá circulando da forma correta e vendo tudo, né? Quer dizer, tudo tem que ser muito bem planejado, a experiência do cliente tem que ser bem planejada, né? Um projeto desse, ele é um projeto longo e extenso. Então, ele começa, né, com a criação da marca, o branding que a gente fala. Então, você cria todo o DNA da marca, você cria o logotipo, você cria toda essa imagem visual através de cores, elementos, e depois você entra nessa questão do comportamento humano, onde você desenvolve essa experiência sensorial até chegar no projeto, né? Então, projetos, vamos falar, é a última etapa desse resultado, porque o projeto ele tem que representar, né, ele tem que traduzir todo esse conceito na emoção do cliente na loja, né? Então, é o caminho da criação e emoção. Então, quando isso é bem feito, né, existe toda essa conexão desses 3 elementos, aí sim o projeto fica agradável e intuitivamente o cliente vai sentindo e vai tendo essa vontade de ficar e guardando essa memória, né? Então, você tem que ter uma iluminação mais natural, você tem que ter um material acolhedor na escolha dos elementos, né? Você tem que pensar nesse layout de forma que não estrangule a circulação e nem seja muito apertado, então tem que ser espaços um pouco mais abertos. Na medida certa, né? Tudo na medida certa. Exatamente. E uma coisa interessante, André, você falou de projeto e tal. Você que é especialista nesse assunto, como é que você vê hoje a tecnologia que nós temos para isso? A IA ajuda? Qual que é o futuro nessa área? O futuro da tecnologia ajudando nessa área, que é uma especialidade interessantíssima. Sim. Hoje a gente fala no mercado muito sobre sustentabilidade e design biofílico, né? Na arquitetura do varejo, na parte de tecnologia, a gente está falando do FIGital, né, que une o físico e o digital numa experiência tecnológica. Então, eu adoro essa palavra, eu falo muito aqui, FIGital. É a mistura do físico com o digital. Esse é o segredo do sucesso. Exatamente. Então, o que você tem hoje nessa arquitetura de varejo? Você tem os espelhos inteligentes que permitem essa combinação de looks e solicitam o tamanho do produto, os QR Codes que levam o cliente direto às informações, os vídeos, as compras online, os próprios ambientes instagramáveis, né, que geram esse conteúdo espontâneo nas redes já momentaneamente, os totens e as telas interativas, né, que mostram os reviews, as histórias do produto, e os sistemas de iluminação integrado, entre muitas outras coisas aí. Então, o sistema digital é tudo interligado, né? Tudo interligado, uma coisa na outra, tudo tem um propósito, né? Está interligado, mas tem uma coisa, acho que é muito importante, assim, que é uma preocupação humana, né? Tudo isso está integrado nos ambientes, mas a emoção continua 100% humana. Isso não tem substituição. Ô, Mauro, deixa eu perguntar para a Andréia aqui. Andréia, todo esse trabalho, aliás, eu fiquei encantado aqui com as suas explicações. Enquanto você estava falando, eu estava viajando aqui e por vezes a gente imagina, você vê essas redes, né, de lojas, de farmácias e tal, enfim, quando são empresas grandes assim, você entra numa, depois você entra numa outra e parece que você nem saiu daquela, porque é tudo igual, é tudo da mesma forma, isso aí também deve ser uma estratégia, né? E todo esse trabalho aqui, tudo planejado pelo arquiteto de varejo, é isso? Exato. O arquiteto de varejo hoje, ele faz toda essa estratégia. Existem grupos dentro dos escritórios que fazem isso, né? Então, você tem um setor que faz o branding, outro setor que faz essa análise sensorial. É uma equipe multidisciplinar.
Exatamente, e mais entendi. o setor que faz o projeto final, né? Perfeito. Então, nem todos os escritórios têm todas essas etapas, então você hoje trabalha com parcerias, né? Então, uma parceria que estuda o branding, outra parceria que estuda o comportamento humano, e depois o escritório que faz, né, a experiência, né, final, que é o projeto disso tudo. Né? Perfeito. Tem Então, muito assunto para a próxima, Andréia. Pena que nosso tempo está chegando no final, né? Mas foi muito legal, hein, assunto. Mauro? Foi muito legal, viu? Gostei muito. Então, É isso olha, aí. Andréia, queria agradecer muito a sua entrevista. Pessoal, o Instagram da Andréia é @Andréia_Elbaná, E-L, com T mudo no final, Baná Arquitetura. É um trabalho brilhante que ela faz. Andréia, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço, gente. Agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com vocês aí. Espero que eu tenha contribuído aí com esse assunto. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado, ouvintes. É isso aí, Mauro. Obrigado a você, muito obrigado a Andréia, obrigado aqui aos nossos queridos amigos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente retorna. Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Oferecimento Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Sigafy Seguros Imobiliários. Para você seguir evoluindo. No mercado imobiliário, segurança é fundamental. Por isso, centenas de imobiliárias em todo o Brasil confiam na Sigafy. Com tecnologia, inovação e experiência, oferecemos soluções inteligentes em garantias locatícias, trazendo mais tranquilidade para proprietários, inquilinos e gestores de imobiliárias. São mais de 30 anos de história, com estrutura sólida, equipe experiente e resultados que fazem a diferença. Acesse sigafy.com.br e conheça nossas soluções. Sigafy, para você seguir evoluindo.